Natal fala de quê, irmãos? Do nascimento, não é? Natal fala de nascimento. E eu estava meditando em Mateus capítulo 1, versículo 18 até o 25, e a gente não precisa ler tudo isso, não é? Mas apenas esse texto aqui das Escrituras me chamou a atenção. Mateus, ele é um evangelho precioso, que foi escrito por um evangelista, um servo de Deus, que ele tem o seu nome no evangelho, Mateus, ou Levi, um homem que foi chamado por Jesus para segui-lo, e o seguiu de perto, seguiu observando, seguiu aprendendo, seguiu vendo as coisas que Jesus fazia. E mais tarde, Mateus se levanta como um escritor para nos trazer um relato da vida de Cristo. E o Espírito Santo usa Mateus para escrever a vida de Jesus voltada para os judeus. Os judeus precisavam identificar Jesus como filho de Davi, como uma promessa de Deus do Antigo Testamento que se cumpria naqueles dias. É interessante que ele já começa isso falando da genealogia de Cristo. No capítulo 1 e versículo 1 aí de Mateus, ele diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, vírgula, o quê? Filho de Abraão. Então ele pega Davi e vai pegar quem? Abraão. Abraão, biblicamente, ele é o pai da nação judaica. Deus chama Abraão para com ele fazer uma aliança e uma promessa, e através dele estabelecer um novo povo na terra. Deus fala isso com Abraão a partir de Gênesis capítulo 12, e caminha durante toda a sua existência e faz cumprir em Abraão os seus propósitos. Com Davi igual. Deus faz uma aliança com Davi mais tarde, dizendo que nunca faltaria varão para sentar-se no trono de Davi. Apesar das tribulações, das lutas pelas quais Davi passou, não é, pelas investidas do inimigo contra a vida dele, levando-o a extremos, não é, na sua moral, na sua vida espiritual, mas Deus tinha uma aliança com Davi. E ele cumpre essa aliança. Ele cumpre, ele estabelece essa aliança. Ele divide o reino em Salomão, depois de Salomão, mas ele cumpre o seu propósito. Então o evangelho de Mateus, ele tem vamos dizer assim, essa âncora, né, em Abraão e Davi. E aí Jesus Cristo, Mateus mostra que a geração de Jesus Cristo vem da linhagem de Davi e da linhagem de Abraão. Só isso aqui, irmão, já dá para qualquer um entender que Jesus Cristo nasceu de uma linhagem judaica. Foi isso que Paulo, em Romanos capítulo 9, ele diz: a salvação vem dos judeus. Jesus Cristo, ele nasceu desse povo, ele tem essa origem lá, não é? Lá o próprio evangelho de João aqui na frente diz: ele veio para os que eram seus, só que os seus não o receberam. E aí Deus abre a porta da graça e traz para nós a salvação em Cristo Jesus. Mas no versículo 18, Mateus ele começa a relatar um fato interessante. Ele diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. O nascimento de Jesus foi assim. Hoje nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que o Natal tornou-se vamos dizer assim, um momento, né, de presente, de troca, um momento apenas social. Natal tornou-se um fato social, em que as pessoas se congregam, se reúnem, comemoram, comem, bebem, né, se parabenizam, recebem, dão presente, enfim. E esquecemos-nos de que toda essa festa, todo esse tempo, essa data é em razão do nascimento de alguém, não é? Razão do nascimento de alguém. O Natal existe porque Jesus nasceu. Se ele não houvesse nascido, não haveria Natal.
Então o Natal é em função disso. Então Mateus vai relatar para nós como foi o nascimento de Jesus. E aí, irmãos, ele mostra algo precioso, ele mostra cumprimento da palavra de Deus, ele mostra o cumprimento de profecias acerca de Cristo no Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento é a preparação para a manifestação de Cristo nos Evangelhos. O Antigo Testamento contém as profecias, as mensagens de Deus acerca de Jesus. E aqui, Mateus está relatando o acontecimento do nascimento. Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. É interessante que só neste momento aqui, nós podemos compreender a profecia de Isaías 9:6, quando o profeta de Deus, lá no Antigo Testamento, disse: porque um menino nos nasceu. Quem poderia entender a profecia de Isaías naqueles dias? Quando aquele profeta disse: porque um menino nos nasceu. Que menino é esse? Que nasceu é esse? Quem nasceu? Que menino nasceu? Onde nasceu? Quando nasceu? Isaías estava falando, irmão, desse momento aqui. O menino nos nasceu de forma preciosa, de forma gloriosa, de forma maravilhosa. Jesus tinha que nascer como todo menino nasce, mas ele tinha que nascer de uma forma miraculosa, de uma forma grandiosa. Aí é interessante que Mateus relata que Maria está desposada com José. Havia um compromisso, mas antes de se unirem, antes de firmarem a aliança de casamento, de contraírem um casamento, ela acha-se concebida, grávida do Espírito Santo. Olha aí, foi assim que Jesus nasceu, de maneira miraculosa, de maneira gloriosa. Jesus precisava nascer. Ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo, tornou-se carne, habitou entre nós. E é interessante que o apóstolo João, lá nas suas cartas, ele diz que todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Porque o inimigo, ele tem essa ideia de lançar para as pessoas que Jesus Cristo não nasceu assim, não. Jesus foi um espírito de luz, um espírito avançado, um espírito que surgiu na terra por aí, de repente apareceu ele. Não, Jesus não caiu de paraquedas, nem apareceu no mundo como um estalar de dedos. Jesus entrou pela porta. Jesus nasceu de forma gloriosa e preciosa. Agora é interessante a participação de José. José, ele era justo. E na sua justiça, Mateus relata que ele não queria infamar Maria. Porque quando ele percebe aquela situação, ele disse: meu Deus, eu não estou entendendo nada. Maria, você tem sido fiel? Tenho. Você continua na sua virgindade? Sim. E o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Eu fui visitada por um anjo. Lucas explica essa visita lá no capítulo 2. Eu recebi a visita de um anjo que me disse que eu era agraciada de Deus, fui escolhida de Deus. E no meu ventre geraria um que se chamará Jesus, e ele salvará o povo do seu pecado. José disse: eu não estou entendendo nada. Eu vou fazer o seguinte: deixa eu sair por aqui quieto. Eu saio quieto e deixa tudo como está, não é? Eu não quero difamação, eu não quero falação, eu não quero nada disso, não é? Se isso é obra de Deus, eu prefiro me ausentar, eu prefiro sair por aqui. Só que essa atitude daquele homem, de não difamar, de não sair dizendo, contando, reunindo família: o que está vendo? Olha o que a sua filha fez, está vendo? Só falou para mim que sua filha era fiel, olha o que a sua filha fez, está vendo, seu fulano, sua filha? Não. Quando você não entende as coisas, fique quieto. Quando você não estiver entendendo o mover e o agir de Deus,
Cala-te. A Bíblia diz lá em Lamentações de Jeremias: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Quando você não entende nada que está acontecendo com você, fica quieto. Não se exaspera não. Deus está agindo, Deus está trabalhando. E a Bíblia diz que quando Ele projeta isso, um anjo de Deus chega. Um anjo de Deus chega. Deus age. Deus traz a resposta. Deus traz o entendimento. Deus traz à luz as coisas ocultas. E a Bíblia diz que o anjo fala: José, filho de Davi. Porque José aqui é descendente também de Davi. Ele é descendente de Davi. Ele é da linhagem, da família. E aí ele diz: filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. É algo de Deus. E tem coisas, irmãos, de Deus que acontecem na nossa vida que a gente não entende. Não é? Tem agir de Deus, tem o trabalhar de Deus em determinados momentos da nossa vida que nós não entendemos. E nós precisamos estar prontos para receber a orientação de Deus. Se você não entende como Deus está trabalhando, fica quieto. Aguarda em silêncio, que a salvação vem do Senhor. A resposta vem do Senhor. A vitória vem do Senhor. E veio para ele a resposta, veio para ele o entendimento, veio para ele a compreensão. E aí diz: olha, ela vai dar à luz um filho, chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. E o anjo disse: mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Que profeta disse isso? Profeta Isaías. Lá no capítulo 7 de Isaías, Isaías está falando com o rei Acais. E aí ele fala com Acais no versículo 11: Acais, pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o em cima do céu e embaixo na terra. Pede um sinal a Deus, Acais. Porque Deus é Deus que trabalha com sinais. E logo no versículo 14 de Isaías 7, ele diz assim: e o mesmo Senhor lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. Emanuel é traduzido por Deus conosco. Essa revelação, irmãos, aqui para José, ela fecha, né, o propósito de Deus para o nascimento de Jesus. José não estava entendendo nada, mas agora ele entende. Ele agora entende. Deus trouxe à luz aquilo que não estava sendo revelado, aquilo que não estava tendo entendimento. E é dessa forma que Deus trabalha até hoje. Deus age de maneira poderosa para cumprir os seus propósitos na nossa vida. E quando a gente não entende, aguarde em silêncio a resposta de Deus. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. Recebeu a sua mulher e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Jesus, irmãos, ele é um nome que tem significado. Nos seus dias, havia muitas pessoas com esse nome Jesus, porque essa expressão aqui que a gente usa, não é? Jesus, é uma transliteração do hebraico Yeshua, que também é traduzido por Josué. Josué no Antigo Testamento vem da mesma raiz de Jesus no Novo Testamento. Jesus era um nome comum, só que ele agora está recebendo um significado. Ele disse: você vai pôr neste menino um nome. O nome dele é Jesus. Por que Jesus? Porque não pode ser outro nome. Ele disse: olha, ele vai receber esse nome com uma incumbência. Ele vai receber esse nome com um propósito: salvar o seu povo dos seus pecados. E até hoje,
o que Jesus sabe melhor fazer é salvar-nos dos nossos pecados. É o que ele mais sabe fazer, é salvar. Foi isso que ele disse para Zaqueu, quando ele entra na casa daquele publicano, que procurava ver quem ele era, subiu numa figueira brava, esforçou-se, lutou ele queria ver quem era Jesus, e Jesus para e diz: desce, vamos à tua casa, eu quero estar lá. E quando chegou na casa daquele homem, ele diante do Senhor, ele declarou o seu estado, declarou quem ele era, o que ele fazia. Disse: olha, Senhor, eu tenho defraudado, eu tenho roubado, eu tenho enganado, eu tenho mentido, mas eu estou disposto a mudar, eu estou disposto a tomar uma nova atitude. E aí Jesus Cristo disse: hoje veio salvação a essa casa, porque esse aí também é um filho de Abraão. E aí Jesus completa dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É o que Jesus mais sabe fazer, irmãos, é salvar. Ele nos salva de cada situação, não é? Nós estamos terminando esse ano, e quantas vezes o Senhor nos salvou? Quantas vezes? Hein? Se o Senhor não estivesse do nosso lado, como diz o salmista, não é? O salmista fala isso. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, ora, diga a Israel, os nossos inimigos teriam nos engolidos vivos. Teriam. Mas o Senhor esteve do nosso lado. Se o Senhor, irmãos, ele não tivesse poder para salvar, muitos de nós não estaríamos aqui essa noite. Sabe por que estamos aqui? Porque ele nos salvou. Ele salvou o seu casamento esse ano. Ele salvou o seu emprego esse ano. Ele salvou a sua saúde esse ano. Ele salvou você de uma desgraça esse ano. Ele salvou você, sabe, de uma situação vexatória. Muitas situações aconteceram na minha e na tua vida, você nem percebeu, mas ele nos salvou, porque ele veio para salvar. Ele veio para salvar. Ele é um Deus que salva. E quando fala de salvação aqui, é salvação completa, é transformação. Porque a salvação, irmãos, ela está lá em João capítulo 3. A maior mensagem de salvação está em João capítulo 3. Quando aquele homem, Nicodemos, procurou Jesus à noite, ele disse: mestre, não é? Sabemos que tu és um rabi, vindo da parte de Deus, aquela coisa toda. E aí Jesus olhou para aquele homem e disse: olha, tem uma coisa para te dizer. Você precisa nascer de novo. Mas como é isso? Eu já sou velho, eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer. Jesus: não, calma, não é isso não. Você precisa nascer na água e do Espírito. Você precisa passar por um processo de transformação, de libertação. Você precisa ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Você precisa disso, e isso é salvação, irmão. A salvação de Deus está aqui. O que é a salvação senão mudança de vida? Ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E é disso que Jesus está falando, de salvação. O anjo disse para José: o nome dele tem que ser Jesus. Ah, mas eu queria botar Marcos, Lucas, João, Tiago, Mateus. Não, nada disso, tem que ser Jesus. Porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Natal, irmãos, é tempo de salvação. A gente esquece disso, não é? A gente pensa que Natal é só comemoração, mas Natal é salvação. Sabe? Natal é salvação, Natal é libertação, Natal é transformação, Natal é vida nova em Cristo Jesus. E é isso que ele veio fazer. Ele veio nos trazer uma vida nova, uma vida transformada, uma vida abundante, uma vida na sua presença, uma vida que glorifique e exalte o seu santo nome. Amém?